E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Então, quando diz assim, e vocês saberão, quer dizer que eles não sabiam. E vocês saberão, quer dizer que eles não conheciam. Eles estavam com os olhos em Moisés e Arão. Eles ainda não entendiam, não seguiam a Deus. Para nós, o que é o pão? Em primeiro lugar, o pão simboliza a provisão. E esse era o pão de Deus, era o pão dos céus, era o pão que Deus estava dando. Então era a provisão de Deus, era a provisão do Senhor, era a provisão do próprio Deus dos hebreus, do próprio Deus de Israel. Então, se Faraó, que era mau, dava pão para os escravos, se Faraó dava carne para os escravos, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, também iria dar carne e pão. A carne era as codornizes, o pão era o maná. Então, deste ponto de vista humano, está explicado. Eles estavam no deserto, eles precisavam comer pão, né? E eles queriam comer carne. Mas o que simboliza esta provisão de Deus, o maná? O próprio Senhor Jesus. Quem é o pão que desceu dos céus? Jesus. Quem é o pão vivo que desceu dos céus? Jesus. Quem é o pão da vida? Jesus. Quando Jesus foi impelido, conduzido, levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele foi tentado e ele teve fome. E uma das tentações do diabo, né, de Satanás, é: transforma essas pedras em pão. E o que o Senhor Jesus responde? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos de pão, né, de carne, de alimento, de provisão para estarmos vivos, para termos saúde, para sobrevivermos, sim. Mas ninguém vive só disso. A gente precisa do pão espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o Senhor Deus proveu o pão da vida, o pão dos céus, o pão vivo, que é o Senhor Jesus. Tudo isso simboliza algo espiritual. A salvação e a provisão que nós temos em Cristo. Ele nos satisfaz, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta. Tudo isso é Jesus. O maná é Jesus.